Você já se perguntou se o que você sente realmente é ansiedade? Será que o seu corpo não está tentando te avisar sobre outra coisa? Cansaço que não passa, falta de energia, esquecimentos frequentes, desânimo sem explicação. Também tem aquela sensação de estar fora de si, mesmo sem você entender o porquê. Recentemente, eu vi uma reportagem no G1 sobre um caso envolvendo deficiências de vitamina B12. Interessante que quem levantou essa questão para esse paciente que estava dando entrevista foi a psicanalista dele. Isso me deixa muito contente, me deixa muito alegre, porque quando nós fazemos um trabalho bem feito, nós analisamos o ser humano por completo, não só uma parte dele, mas a gente precisa ter atenção, dar atenção à completude do ser humano e não limitá-lo apenas a uma questão emocional, uma questão física. E aí eu queria trazer para vocês essa informação, porque nem tudo que parece emocional está acontecendo apenas no campo emocional. Pode ter ficado um pouco confuso, mas eu vou esclarecer para você. Durante muito tempo, nós aprendemos a olhar para a saúde mental como algo isolado do corpo, como se a mente funcionasse sozinha, como se o emocional não tivesse relação com o biológico. Mas a ciência e a prática clínica mostram exatamente o contrário. O cérebro, ele é um órgão físico e, como qualquer outro órgão, ele depende de nutrientes para funcionar bem. Ele não produz energia do nada, ele precisa de combustível. A vitamina B12, por exemplo, tem um papel essencial na formação de células do sistema nervoso e na produção de neurotransmissores. E o que isso significa na prática? Significa que ele funciona diretamente em funções como memória, concentração, humor, energia mental e estabilidade emocional. Então, quando existe deficiência, o corpo pode apresentar sinais muito parecidos com quadros emocionais. E é aqui que está o ponto que mais confunde as pessoas. Deficiências nutricionais podem gerar sintomas como cansaço persistente, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, sensação de mente lenta, desânimo e alterações de humor. E muitas pessoas interpretam isso imediatamente como ansiedade, depressão e pensam, tem algo de errado comigo emocionalmente. E de fato, pode ser, mas nem sempre é apenas isso. Essa condição pode estar acompanhada de outras condições de saúde. Hoje em dia existe um risco muito comum, o autodiagnóstico baseado em conteúdo da internet. A pessoa vê um vídeo, normalmente um vídeo curto, aí ela se identifica com alguns sinais e conclui. Então é isso que eu tenho. Eu sabia que tinha alguma condição aqui emocional acontecendo comigo. Então eu queria te fazer um alerta. O corpo humano, ele não funciona de forma tão simples. Os sintomas, eles são sinais, não diagnósticos. E ele pode ter múltiplas causas ao mesmo tempo. É importante reforçar isso com clareza. Ansiedade e depressão, por exemplo, não têm uma única causa. Elas podem envolver fatores emocionais e psicológicos, mas elas podem envolver também histórico de vida e traumas, ambiente e estilo de vida, hormônios, genética e também nutrição. Ou seja, não existe uma explicação única para tudo. E é justamente por isso que a avaliação ela precisa ser completa. E aqui eu quero compartilhar uma experiência da minha prática clínica que ilustra muito bem isso. Com todo o meu conhecimento na área, inclusive o meu TCC de psicanálise foi justamente sobre nutrição e saúde emocional. E eu me lembro que eu recebi no meu consultório uma paciente com sintomas muito intensos e quadro depressivo. Era um sofrimento emocional evidente. Falta de energia, desânimo, prejuízo na rotina. E a primeira orientação que eu dei a ela era que ela buscasse atendimento psiquiátrico. Mas ela se recusava a ir. Havia nela uma resistência muito forte que a impossibilitava de dar esse passo, de consultar com um psiquiatra. Como eu percebia que as questões dela eram muito profundas e ela precisava realmente de clareza, e essa clareza não viria apenas com a terapia,
porque a terapia ela é muito eficiente, mas em casos mais profundos, em casos mais complexos, a gente precisa entender que existe, ou que pode existir, algo na estrutura psíquica da pessoa, talvez uma má distribuição dos neurotransmissores, elementos químicos, né, do seu próprio corpo podem estar funcionando de forma incorreta. Então, observando isso, eu pedi realmente que ela fosse ter esse acompanhamento. Mas, diante da resistência dela, eu sugeri então que ela fosse a um clínico geral, para que pelo menos ela pudesse fazer os exames e perceber se no corpo dela haviam déficits de vitaminas, como vitamina D, vitamina B12, né, as vitaminas do complexo B, que a gente sabe que influenciam bastante a questão do humor e das emoções. Então, depois de muita conversa, de muita insistência, ela acabou cedendo e decidiu, então, fazer esses exames, né, procurou um médico e foi fazer esses exames. E, de fato, ali ficou comprovado que ela estava com a vitamina B12 dela e a vitamina D muito baixa, além de outros elementos também, mas aqui eu vou focar só nesses dois. Então, ela iniciou a reposição com o acompanhamento do médico. E o que aconteceu depois disso foi bastante significativo. Houve uma melhora considerável dos sintomas. A energia aumentou, o humor estabilizou, e a disposição para a vida começou a acontecer novamente. Isso não significa que a dor emocional não existia, né, ou que não havia ali uma questão para ser tratada no setting terapêutico, mas mostrou também como o corpo dela estava envolvido nesse processo. E sabe o que me chamou muita atenção nesse caso? É que a resistência dela em buscar ajuda médica mostrava que sozinha ela dificilmente conseguiria sair daquele ciclo, porque o caso emocional dela era tão profundo que ela entrou num ciclo onde as questões emocionais levaram ao déficit de vitaminas no corpo, de nutrientes ali do seu corpo. Com isso, ela não conseguia sair mais desse ciclo, porque o déficit de vitaminas também comprometia ainda mais a questão emocional dela. Então eu quero reforçar algo importante. A gente não dá conta de tudo sozinho. E muitas das vezes o tratamento não é apenas sobre medicação ou terapia isoladamente, mas sobre um cuidado integrado. E é aqui que entra a importância da psicoterapia como um espaço de elaboração, consciência e continuidade do cuidado. Isso me leva a um outro ponto que eu quero trazer num outro vídeo, que são os profissionais essenciais, né, na minha concepção, profissionais da saúde que são essenciais para acompanhamento da saúde da mulher, mas que muitas das vezes são negligenciados no cuidado preventivo. Comenta aqui se você quer que eu traga esse assunto aqui no próximo vídeo. O nosso cérebro, ele precisa de equilíbrio. E se o corpo não está conseguindo processar bem os nutrientes que ele recebe, isso pode impactar a produção de neurotransmissores, como serotonina, que é o hormônio relacionado ao bem-estar, dopamina, que é responsável, né, pela motivação, por prazer, a noradrenalina, que está diretamente ligada a foco e energia. Quando esse sistema está desregulado, a experiência emocional também muda. E muitas das vezes a pessoa tenta tratar só o emocional, em terapia apenas, quando existe, na verdade, um componente físico envolvido. Por isso, exames laboratoriais são fundamentais. Ele não serve apenas para descobrir doenças, mas para mapear o funcionamento do corpo antes que sintomas se intensifiquem. É importante dizer que a interpretação desses exames deve ser feita por profissionais. Não vai pesquisar no Google não, tá? E é válido lembrar também que um resultado isolado não conta a história completa. Agora também tem um outro alerta aqui que a gente precisa falar. Achar também que tudo é deficiência vitamínica no seu corpo também é um grande erro. Você não deve ignorar as suas questões emocionais, a forma como você lida com pessoas, com relacionamentos, com as suas emoções. E isso também pode ser muito perigoso. E acontecem também situações de pessoas que suplementam, fazem exames, ajustam tudo, cuidam da alimentação, mas ainda assim permanecem com sofrimento emocional. Isso se dá à falta de elaboração desses sintomas. Como eu disse no início desse vídeo, a gente não pode tratar o nosso corpo ou a nossa vida como apenas uma questão. Ou trato do corpo, ou trato da mente, ou trato
das minhas emoções, ou eu trato da minha vida espiritual, nós somos um ser holístico. Temos várias questões em nós que precisam ser abordadas, que precisam ser acompanhadas com cuidado. Então tenha em mente, tá? O corpo influencia a mente e a mente influencia o corpo. Então é por isso que o cuidado precisa ser integrado. A psicoterapia, ela ajuda a compreender padrões emocionais, conflitos internos e experiências de vida. E a psicanálise, particularmente, ela vai te ajudar na simbolização e elaboração dessas questões. A medicina e a nutrição ajudam a entender o funcionamento biológico. E juntas, essas áreas constroem um cuidado mais completo. Bom, essa matéria do G1 que eu citei no início desse vídeo me chamou muita atenção, porque nos lembra que cuidar da saúde não é apenas tratar sintomas, é entender o sistema como um todo. Falando nisso, existe um outro ponto aqui muito importante. Profissionais que atuam na prevenção do equilíbrio hormonal, na saúde emocional, na nutrição e na qualidade de vida como um todo. Isso pode mudar completamente a forma como uma mulher vive o próprio corpo. Se esse vídeo fez sentido para você, conta aqui nos comentários. Você já investigou causas físicas quando percebeu alterações emocionais? Ou com você aconteceu o contrário? Você investigou causas emocionais quando apareceram questões físicas no seu corpo? Se esse vídeo esclareceu algo na sua mente, comenta aqui com a lâmpadazinha, que é o nosso símbolo para quando a gente tem um insight. Comenta aqui. Vou deixar aqui no comentário fixado os nossos emojis aqui da nossa comunidade, para você poder comentar à vontade. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Como sempre, é um prazer estar trazendo conhecimento para você. Fica com Deus. Beijinho e tchau.